Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus, Ele possa derramar da sua graça, da sua bênção sobre os nossos corações nesta noite, e que as nossas vidas possam louvar ao Senhor não apenas nesta noite, mas eternamente. Que cada um de nós possa ser esse farol que brilha nesta noite escura, seja perto ou seja longe, para a glória de Deus. Queridos, eu tive esse privilégio de estar aqui nesta igreja em 2002, e naquela época eu pedi orações pela publicação do Novo Testamento para a língua para a qual nós traduzimos o Novo Testamento lá na África, que é a língua dos Concombas, uma língua chamada Limompelo. E nós havíamos traduzido então o Novo Testamento para esta língua, estávamos aí revisando e nos preparando para publicar a palavra de Deus naquele idioma. E eu gostaria então de agradecer as orações daqueles que realmente oraram por nós e oraram por este objetivo. E lhes falar que em outubro de 2004 o Novo Testamento completo foi entregue para a igreja Concomba lá na África, numa festa muito bonita. Louvado seja Deus por isso. E naquele dia, era um domingo pela manhã, havia cerca de 1000 concombas, crentes, que vieram das 23 igrejas naquela região. Estávamos ali embaixo de algumas mangueiras, num momento festival de louvor a Deus, e ali então chegou aquele momento de nós entregarmos o Novo Testamento traduzido na língua daquele povo. E os pastores concombas que estavam ali, eles resolveram fazer assim um suspense. E eles colocaram então o Novo Testamento embrulhado em alguns panos africanos bem coloridos, e ali eles começaram a orar e louvar a Deus, e pouco a pouco foram descobrindo, então retirando aqueles panos, e finalmente apresentado o Novo Testamento para aquele povo, na língua daquele povo. E ali era mais ou menos 9 horas da manhã, e houve então um derramar de gratidão no coração daquela tribo, que não apenas encontrou a Deus, mas recebeu a palavra de Deus em sua língua, e eles começaram a cantar e dançar às 9 horas da manhã, e só pararam às 3 horas da tarde. Isto porque caiu uma chuva forte, tiveram que parar, e às 6:30 da noite eles retornaram para louvar a Deus. Queridos, uma cena lindíssima. A Rossana, minha esposa, estava ali comigo, e é interessante que quando o primeiro Novo Testamento foi entregue nas mãos de um dos pastores, um pastor concomba, chamado Labuen, ele o recebeu com as 2 mãos. E os líderes, os diáconos que estavam ao seu redor, começaram a colocar as mãos embaixo, então, das mãos do pastor Labuen, como quem diz, se cair nós seguramos. E eles caminhavam assim, a passos curtos, com tanto cuidado. E a Rossana, ela falou, eles receberam a Bíblia como quem recebe uma barra de ouro. Queridos, isso aqui é coisa preciosa demais. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Por vezes, porque nós temos a palavra de Deus em tantas versões e em tantos formatos, nós temos a Bíblia em versões diferentes e em cores diferentes, uma capa marrom, uma capa vermelha, verde. Outro dia lançaram a Bíblia da mulher. Só lá em casa, com os nossos filhos, nós fazemos um cultinho todo dia à noite. Nós temos ali o Novo Testamento na linguagem infantil em mais de 5 versões. Então, por vezes, por nós termos esta palavra de maneira abundante em nossa língua, nós não a valorizamos como deveríamos. Queridos, isso aqui é fogo puro, é palavra de Deus. É a voz do Senhor que transforma o meu coração, transforma o seu coração, levanta a sua igreja, levanta o caído, dá voz ao cansado e leva o missionário, leva o crente a pregar a palavra até os confins da terra. É a palavra de Deus. Sempre quando eu pego a palavra de Deus, eu me lembro dessa cena, os concombas segurando o Novo Testamento com as 2 mãos, com tanto cuidado, com tanto carinho, receberam como quem recebe uma barra de ouro. Vamos abrir a palavra de Deus? Abra a palavra do Senhor comigo neste momento em Apocalipse capítulo 5. Fiquemos de pé por mais um momento para lermos a palavra do Senhor. Em Apocalipse capítulo 5, nós vamos ler do primeiro versículo em diante. Apocalipse capítulo 5,
primeiro versículo em diante diz assim a palavra do Senhor. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro e nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Versículo 9, todos juntos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo e língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz, todos juntos: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo, todos juntos: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Senhor Deus, nós lemos a Tua palavra, é voz do Senhor, é pensamento do Senhor. Ó Pai, esta Tua palavra que entra em nossos corações, que desperta a Tua igreja, que levanta o caído, que dá visão ao Teu povo, que encoraja aquele que está cansado, que perdoa os pecados, que alimenta a visão. Senhor Deus, nós Te louvamos nesta noite, porque nós temos esta palavra em nossa própria língua, em nossas próprias mãos, em tantas versões. Ó Pai, porque esta palavra, ela não é apenas lida, mas ela é experimentada. Senhor Deus, que nós possamos experimentar um pouco mais da Tua palavra nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém, ó Deus. Podem se assentar, queridos. Mantenham suas Bíblias abertas comigo. Em Apocalipse capítulo 5, eu gostaria de destacar alguns versículos com vocês nessa noite. Nós encontramos aqui aquilo que eu tenho chamado de a tríplice missão. Nós encontramos no capítulo 5 de Apocalipse a missão de Deus, a missão de Cristo e a missão da igreja. Queridos, quando nós olhamos aqui para o capítulo 5, no versículo 1, nós vemos de maneira muito clara, muito objetiva, qual é a missão de Deus. Porque João, nesta ilha de Patmos, do lado ocidental da ilha, já ao final da sua vida, ele pede a Deus uma visão. E Deus lhe abre os seus olhos espirituais, e ele vê justamente o livro de Apocalipse. E parte dessa visão é o capítulo 5 deste livro, e neste capítulo 5 nos deparamos com o versículo 1 que diz: eu vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. A visão de João começa com Deus entronizado. A visão de João
começa com Deus reinando e governando tanto o universo como a minha vida e a sua vida também. A visão de João começa com Deus no seu trono de glória e majestade, reinando sobre o universo, e nos induz a pensar e a compreender esta verdade bíblica profunda, que Deus governa o universo, a sua vida e a minha vida, nada escapa ao controle de Deus. Eu não sei como você está aqui nesta noite, quem sabe você foi surpreendido por alguma coisa que abalou o seu coração durante essa semana. Eu não sei como está você aqui nessa noite, mas quem sabe você está aqui decepcionado, angustiado, melancolizado, com o coração fragilizado por coisas da vida. Porque você foi surpreendido por uma enfermidade que bateu a porta da sua casa. Você foi surpreendido por uma decepção profunda com o seu amigo mais chegado. Um problema em sua casa, um problema na sua mente, no seu coração, no seu ministério. Mas há algo que é preciso sabermos nesta noite, que Deus jamais será surpreendido por coisa alguma. Esta má notícia que chegou até a sua casa, seu ministério e a sua vida, não pegou Deus de surpresa. E Deus não apenas tinha conhecimento daquilo que aconteceria, mas Deus, Ele tem controle sobre os acontecimentos do universo. Uma das verdades bíblicas que tem que entrar no nosso coração é essa, queridos: nós estamos nas mãos de Deus. Nós estamos nas mãos de Deus. E se você está aqui angustiado, se você tem em seu coração uma ansiedade crônica profunda, eu quero lhe encorajar a você voltar para a sua casa hoje à noite, a você colocar a sua cabeça sobre o seu travesseiro e a você conversar com o seu coração e falar com o seu coração: descansa, ó minha alma, no Senhor, porque Deus cuida de mim. Independente das angústias da vida, das ciladas do diabo, das fraquezas da carne, das decepções pelas quais nós passamos, Deus, Ele cuida de nós, está sentado em um trono de glória e Ele segura a nossa vida com a sua mão direita. Queridos, em uma simbologia judaica, livro escrito por dentro e por fora, ele simboliza, ele significa a vida humana, a história da humanidade. Portanto, esse Deus entronizado, Ele está aqui sentado neste trono, que simboliza glória e poder e autoridade, e Ele segura este livro escrito por dentro e por fora, que simboliza a história da sua vida, a história da minha vida e a história de toda a humanidade, e Ele tem a nossa vida bem segura em sua mão direita. Muitas vezes nós ouvimos aí esse sussurro do diabo que tenta questionar em nossa mente, em nosso coração, o poder e a autoridade de Deus sobre a nossa vida. E quando isso acontece comigo, a resposta que eu dou clara e imediata é que a minha vida está nas mãos de Deus. A minha vida está nas mãos de Deus. Se você está triste, se você está aí em uma encruzilhada da vida, se você está aí altamente fragilizado nesta noite, eu quero que você possa, em nome de Jesus, orar neste momento e falar com o Senhor: ensina-me a crer que a minha vida está em tuas mãos. Eu posso descansar no Senhor Jesus. Queridos, quando nós falamos sobre Deus governando a nossa história, uma experiência que me vem sempre à mente foi justamente a primeira experiência que eu e minha esposa Rossana tivemos lá na África para alcançar a tribo dos Concombas. Nós havíamos chegado ali naquele país, em Gana, no oeste africano, e nós tínhamos como missão alcançar aquela tribo ainda não alcançada. Porém, o primeiro passo era justamente encontrar uma aldeia concomba. Ninguém sabia ao certo onde aquelas aldeias daquela etnia específica se encontravam. Então nós tínhamos que fazer aquelas caminhadas, aquelas pesquisas e tentar encontrar ali aquela aldeia. E tínhamos alguns sinais, algumas dicas, que a aldeia ficava depois de um rio, perto de uma montanha e assim por diante. Nada muito claro. E nós começamos a fazer algumas viagens. Viajamos 2 vezes e não encontramos o povo. E nos preparamos em oração e fisicamente também para a terceira viagem. E a terceira viagem era aquela viagem assim toda especial. Sabe quando você
é desafiado por Deus para fazer alguma coisa, e você diz, eis-me aqui, Senhor. Era a postura do meu coração e da Rossana naquele momento. E nós seguimos naquela viagem. E queridos, nós fomos de carro, alguns dias de viagem, chegamos até uma savana onde o carro não mais passava, e começamos a caminhar a pé, e a Rossana ficou cansada, eu tive que deixá-la em uma aldeia pela qual nós passávamos, e eu segui viagem com 2 guias africanos. E aqueles guias africanos, repentinamente, começaram a ter um problema intestinal, e tiveram também que ficar para trás. E eu pensei assim, eu vou seguir essa viagem, e eu vou caminhar mais um dia. E neste dia, se Deus quiser, eu encontrarei essa tribo dos Concombas, com a qual nós desejamos trabalhar. E era uma época de monções, daquelas chuvas repentinas que alagavam toda a região, e aquela área de planície estava totalmente inundada, e as águas assim dando acima dos joelhos. E eu comecei a caminhar naquele dia bem cedinho, com a minha mochila, e ali comecei a caminhar pela manhã, meio-dia, pela tarde, e lá pelo finalzinho da tarde, eu comecei a me preocupar onde eu passaria aquela noite. Toda a região estava alagada, não havia nenhum lugar seco, e nós, seres humanos, não fomos feitos para dormir na água. Havia apenas algumas árvores, obviamente secas, frondosas, mas naquela época das monções, eu bem sabia que as cobras gostavam de ficar nas árvores, então não era aí ideal tentar compartilhar aquelas árvores com as cobras. E eu pensei, onde vou passar a noite? Lá pelas 5h30, 6 horas da tarde, surgiu uma pedra mais ou menos do tamanho, o dobro do tamanho desse púlpito, um pouquinho mais larga. Ela estava um pouco acima do nível da água, não era assim um hotel 5 estrelas, mas valia a pena e servia ao propósito. Eu me lembro que eu peguei uma toalha, forrei aquela pedra, pendurei a minha mochila em uma árvore próxima, e eu pensei, eu vou passar a noite aqui, amanhã eu penso o que eu vou fazer. E queridos, passou ali pela minha mente o seguinte pensamento, eu estou aqui em uma noite escura, em cima de uma pedra, sozinho, mas pelo menos eu estou seco. Às 3 horas da manhã caiu uma chuva torrencial. E literalmente a minha motivação, que já era pouca naquela altura, foi embora por água abaixo mesmo. Literalmente. E eu fiz um compromisso comigo mesmo. Eu disse no meu coração, amanhã cedinho, a primeira coisa que eu farei será voltar. Eu não encontrei a tribo, eu devo ter ouvido a voz de Deus de maneira assim equivocada. Eu não vou mais continuar. A minha esposa está numa aldeia desconhecida, sozinha. Isso aqui é uma loucura. Eu vou voltar. E queridos, eu estava tão cansado, tão exausto, eu não sei como, mas eu adormeci. E eu deitei ali, me escorei ali e adormeci naquele fim de madrugada. E eu estava sozinho, não havia nenhum irmão para me encorajar, eu não li a Bíblia naquele momento, eu não li nenhum livro naquele momento, nem tive pensamentos positivos, animadores naquele momento. Porém, uma coisa aconteceu, o Espírito Santo de Deus me visitou naquela madrugada, e eu sei que eu acordei reanimado no Senhor, meu Deus. Sabe quando você está assim, perdendo a esperança? Você quer voltar atrás, você pensa que não vale mais a pena, e você diz, se Deus não fez, é porque Ele não quer mais fazer, e o Espírito Santo de Deus cai sobre você, e te reanima, e lhe dá visão, e lhe dá esperança, e te mostra o caminho, e lhe faz caminhar um pouco mais. Eu me senti daquela forma, eu acordei naquela manhã seguinte, e eu só pensei uma coisa, nem que eu caminhe mais uma semana, eu vou encontrar essa tribo em nome de Jesus. Peguei a minha mochila, calcei as minhas botas ainda molhadas, e continuei aquela caminhada, e eu lhes digo uma coisa, eu caminhei apenas 30 minutos. Depois de 30 minutos, um bando de garças brancas, as garças voaram à minha esquerda, e eu pensei, o que fez as garças voarem? Eu comecei a abrir aquele mato, aquela savana, indo em direção ao local onde as garças voaram, e onde as garças voaram era a aldeia dos Concombas. E onde as garças voaram, nós plantamos ali a primeira igreja, que plantou outras 22 igrejas. Onde as garças voaram, nós vivemos ali como família durante 9 anos e fomos extremamente felizes e abençoados por Deus. Onde as garças voaram, o feiticeiro daquela tribo se rendeu aos pés do Senhor Jesus.
Onde as garças voaram, foi o lugar onde Deus cumpriu a sua promessa e a sua palavra. Eu não sei como está você aqui nesta noite. Talvez você esteja se sentindo como eu, naquela noite escura, sozinho, em cima de uma pedra, sem encorajamento e pensando em voltar atrás. E quem sabe passou pela sua mente um pensamento que passou pela minha cabeça naquela noite escura, e o pensamento foi este: o que é que eu estou fazendo aqui? Já sentiu assim? Quem sabe você se sente assim nessa noite: o que é que eu estou fazendo aqui? Eu vou voltar atrás, Deus não cumpriu ainda a sua palavra. Se é este o teu caso, eu quero lhe encorajar, em nome de Jesus, caminhe um pouco mais, creia um pouco mais, porque mais cedo ou mais tarde, na sua vida, as garças vão voar. Deus vai fazer o impossível acontecer, alguma coisa nova vai surgir, e você vai falar: Deus responde às orações. Meus queridos, quando nós estamos aí nesta caminhada, nós temos esses ciclos humanos de ânimo e desânimo, de crença e de descrença, de motivação e de tremenda desmotivação. Mas uma coisa é certa: o Espírito Santo, no momento de Deus, cai sobre a sua igreja, desperta o seu povo e nos dá a vontade de caminhar um pouco mais. Eu não sei como está a sua vida nessa noite, mas se você está desanimado, se você está perplexo com as coisas da vida, se você pensou em retroceder, se você pensou nesta semana em jogar tudo para o alto porque não vale mais a pena, eu gostaria de lhe desafiar a você orar agora a Deus aí no seu coração, dizendo: Senhor Deus, eu vou caminhar um pouco mais em nome de Jesus. Eu vou dar mais alguns passos, eu vou crer um pouco mais, e eu vou esperar, porque mais cedo ou mais tarde, as garças, elas vão voar. E Deus vai fazer assim, queridos, uma coisa tremenda na nossa vida. Mesmo que para isto seja preciso dormir em uma pedra, ou estar sozinho em uma noite, ou caminhar, enfrentar críticas, problemas, desilusões, enfermidade, talvez conflitos pessoais, mais cedo ou mais tarde, Deus, Ele responde às orações, porque a sua vida e a minha vida, elas estão bem seguras pela mão direita de Deus, e Deus está entronizado. Deus reina, queridos. A missão de Deus é esta, é reinar. Nós encontramos aqui neste capítulo 5 de Apocalipse a tríplice missão: a missão de Deus, a missão de Cristo e a missão da igreja. A missão de Deus é reinar. Vamos memorizar? Qual é a missão de Deus? Reinar. Foi fraco demais. Qual é a missão de Deus? Reinar. Olhe comigo então em Apocalipse capítulo 5, versículo 2. No capítulo 5, versículo 2, João, ele percebe que a vida humana está bem segura na mão direita de Deus. Porém, este livro, que representa a história da humanidade, está fechado. E numa simbologia judaica, livro fechado significa história sem solução, significa pergunta sem resposta. E queridos, este livro na mão direita de Deus precisaria ser aberto, para que houvesse solução e salvação para as nossas vidas. E Deus então, Ele dá a João esta visão, e ele começa a olhar, e diz aqui a palavra de Deus, que ele chorava muito, porque ninguém havia digno o suficiente para abrir o livro, e nem mesmo olhar para ele. E um dos anciãos se aproxima de João, e diz: não chores, eis que o leão da tribo de Judá. Quem é o leão de Judá? A raiz de Davi. Quem é a raiz de Davi? É Jesus. Ele venceu para abrir o livro e os seus 7 selos, para dar resposta, para dar salvação, para salvar todo aquele que crê. E João começa a procurar o leão, só que ele não encontra o leão. E no versículo 5, queridos, e também no versículo 6, João, nessa visão celestial, nessa visão espiritual, ele encontra o cordeiro, e diz a palavra de Deus: o cordeiro como tinha sido morto. Quem é o cordeiro? Jesus. É o Senhor Jesus. Mas a simbologia é diferente. O leão representa o Jesus que luta, o Jesus que batalha, o Jesus que vence, o Jesus que ressuscita, o Jesus que não fica morto.
mas o cordeiro representa o Jesus no madeiro, na cruz, derramando o seu sangue para salvar a todo aquele que crê. E é interessante, queridos, que a figura encontrada aqui, justamente por João, não é o leão que ruge, o leão que vence, mas justamente o Cordeirinho de Deus, o Senhor Jesus, lá na cruz, no madeiro. Uma pergunta que nós devemos fazer aqui ao texto, à palavra de Deus, é esta: por que a representação, a simbologia usada é o cordeiro e não o leão? Queridos, é muito simples, é porque o centro da missão de Cristo não foi o seu nascimento, a sua encarnação, não foi também a sua ressurreição. O centro da missão do Senhor Jesus foi a sua morte, que aconteceu há 2000 anos atrás, quando ele está naquele madeiro e derramou ali o seu sangue para a salvação de todo aquele que crê. E este sangue do Cordeiro Jesus, que é o elemento derramado para salvar, aqui no versículo 9 nós encontramos homens que procedem de toda, o que, queridos? Tribo, língua, povo e nação. Todos juntos, vamos lá? Tribo, língua, povo e nação. A missão de Deus, qual é, queridos? Qual é a missão de Deus? A missão de Deus é reinar, a missão de Cristo é pagar o preço. E Jesus cumpriu a sua missão, há 2000 anos atrás, lá naquela cruz, ele derramou o seu sangue, e porque o sangue foi derramado, você é salvo hoje. Porque o sangue foi derramado, Jesus pode salvar o seu vizinho, e o seu marido, a sua esposa, o seu pai e o seu filho ainda nesta noite. Porque o sangue foi derramado, Jesus pode salvar os indígenas que ainda não conhecem a palavra. Jesus pode salvar e está salvando os chineses e os indianos e aqueles que nada ouviram. Quando a palavra chega, o sangue foi derramado há 2000 anos atrás, algo acontece e a vida é salva, porque o centro da missão de Cristo é justamente a cruz. A missão de Cristo é pagar o preço. E nós muitas vezes pensamos que a obra missionária é realizada pela força da igreja, pela capacidade da igreja, pela habilidade do missionário, do pregador, do evangelista, do povo de Deus. E queridos, a obra missionária não é realizada pela nossa capacidade humana. A obra missionária é realizada e funciona e realmente acontece porque há 2000 anos atrás Jesus pagou o preço. E o sangue de Cristo derramado atrai pessoas de perto e de longe. Você crê nisso? O sangue de Cristo derramado atrai pessoas de perto e de longe. Estou vindo de uma área na Amazônia, bastante remota, e cheguei há poucos dias atrás. Estávamos ali visitando 3 rios, onde habita ali algumas das etnias Yanomami. E ali eu recebi a notícia que aqueles Yanomami, eles nunca tinham tido contato com o Evangelho, eles estavam morando em um local bastante exótico, bastante remoto na mata amazônica. Eu fiz ali uma viagem longa com um dos nossos missionários, e eu entrei na boca de um daqueles rios, e eu cheguei ali esperando uma recepção assim meio difícil, talvez portas fechadas, talvez um comportamento meio hostil, mas eu entrei então naquela aldeia, e um Yanomami começou a traduzir o que nós falávamos para o restante da aldeia, e eu comecei a me apresentar, e eles falaram: mas você conhece a Jesus? Eu falei: eu conheço a Jesus. E ele falou: que coisa boa, porque nós estamos há 40 anos esperando para ver Jesus. Você conhece a Jesus? Há 40 anos nós queremos ver Jesus. E eu não entendi. Eu saí daquele lugar, fui para uma outra aldeia, também Yanomami, e eu cheguei ali, comecei a conversar, falei com eles sobre programas que nós tínhamos na área de saúde, e eles falaram: saúde nós não precisamos, nós tratamos aqui com as nossas ervas, nós estamos bem, mas você conhece a Jesus? Eu falei: eu conheço a Jesus. Repetiram a mesma coisa: há 40 anos nós queremos ver Jesus. Eu não sei o que aconteceu há 40 anos, eu imagino que um missionário tenha chegado ali, começado a lhes falar sobre Jesus, e eles expulsaram aquele missionário, não quiseram ouvir, e nos últimos 40 anos,
o Espírito Santo de Deus foi trabalhando naqueles corações, naquele povo, naquela tribo, e um certo dia um dos caciques falou: nós perdemos algo precioso demais, e o próximo que chegar, se conhecer Jesus, nós vamos ouvir de Jesus. Queridos, coisas assim acontecem, não pela tecnologia missionária, não pela habilidade da igreja, mas porque o sangue foi derramado, e este sangue atrai pessoas de perto e de longe.